Nossa programação. Vamos mudar de assunto? Vamos, PVC? Vamos mudar de assunto? Não quer mudar de assunto? Não é só domingo? Não é só domingo? Vamos. Por que, PVC? Não sei se você está se lembrando, mas hoje tem jogo. São Paulo e Fluminense e São Paulo. Tem jeito. E o Fluminense pode se classificar matematicamente para a Libertadores, considerando a fase inicial da Libertadores, pré-Libertadores. Isso aí, o que prova isso? A tabela do Campeonato Brasileiro. Cadê a nossa tabela aí, ó? Cadê o Fluminense? 7ª colocação com 55 pontos. E o São Paulo, que vem na sequência em 8º, tem 48. Então, são 7 pontos de vantagem. Se o São Paulo não ganhar, olê, olê, olá, o Fluminense vai classificar. Fluminense vai classificar. A rima ficou boa. Ficou boa. Mussete, apesar deles estarem ali juntinhos, né? Um na 7ª, outro na 8ª colocação, acho que a distância de pontos mostra a distância também entre esses dois times hoje, né? Os dois tricolores em momentos distintos. Um Fluminense que está animado com o Zubeldia, que está 100% como mandante com seu treinador, que está na semifinal da Copa do Brasil, até passando por um momento, né, de reestruturação, vão ter eleições com a possibilidade de virar SAF e tal, falando do clube de um ponto de vista mais institucional, estrutural. E do outro, um São Paulo que está praticamente sem casa, esfacelado pelas lesões, que o São Paulo que está aí em dificuldades. São momentos diferentes mesmo ou há um certo equilíbrio nessa partida que é no Maracanã, hein, gente? Momentos completamente diferentes, Lu. Se a gente fosse exemplificar essa diferença em pontos, eu acho que seria maior do que 7. Não pelo que os elencos poderiam fazer, mas pelos desfalques que a gente tem hoje, dos jogadores disponíveis para São Paulo e Fluminense. O Fluminense comemora os retornos do Thiago Silva, do René e do Lúcio Acosta, que são jogadores importantíssimos, principalmente o Thiago Silva e o Lúcio, e o São Paulo acumula desfalques. É difícil não perder as contas com o desfalque do São Paulo. Se eu não estou enganado, são 12 por lesão e ainda são 2 desfalques por suspensão. O Sabino e o goleiro Rafael. Então o São Paulo vai com o Yang no gol, vai com o Mike na ala, o Patrick do outro lado, o Rigoni na frente. Então é o São Paulo desfacelado contra o Fluminense 100% em casa, que está jogando muito bem com seus principais jogadores. De um lado, 14 desfalques, do outro, apenas 2, o Manuel e o Cano, que já não eram titulares desse time. Então, assim, o Fluminense jogaria melhor em circunstâncias normais, com os jogadores à disposição. Vem jogando melhor, tem tido um desempenho mais firme com o Zubeldia. E ainda tem toda essa lista de desfalques. Para mim, o Fluminense é bem favorito. Eu me surpreenderia muito se o São Paulo pontuasse no Maracanã. Mussete, dá para perder a conta mesmo, viu? Porque pelas minhas contas aqui, são 15, hein? São mais do que 14, são 15. São 15, PVC? São 15. Tá difícil até de contar. A gente tem aí a lista dos desfalques. E agora, quem se juntou? Luciano, que sofreu um trauma na perna direita contra o Juventude, não treinou durante a semana e o São Paulo já informou que ele está fora. E o Ferreirinha, que chegou aí para o gramado, fez alguns trabalhos de recuperação, fez um teste ontem, mas a informação do momento é que não vai para o jogo, com o edema na coxa esquerda, que ele sofreu também contra o Juventude. Olha aí a lista, gente, é muito longa. Luciano, Ferreirinho, Oscar, Lucas, Arboleda, Enzo Dias, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri, Rian Francisco e André Silva, só por lesões. Fora os 2 suspensos que o Mussete citou, Rafael e Sabino. PVC está fazendo as contas aí. Não, a gente vai ter que fazer uma coisa aqui. O que a gente vai ter que fazer? Próxima arte, a gente vai tirar o escudinho do São Paulo e vamos colocar um número. Um número, para saber o número, porque eu estava contando aqui. Eu falei, gente, são quantos? Eu fiquei aqui, ó, quando vocês estavam falando, fiquei aqui contando. 15. A gente tá rindo para não chorar, né, PVC? Porque é um problema grave desse São Paulo, fica difícil até para o técnico trabalhar. O Rafael é suspensão, sim. Né? E o Sabino também, os dois suspensos. Mas é um São Paulo com dificuldades até de montar um banco para esse jogo contra o Fluminense. É metade do elenco fora, praticamente. Tem que trazer gente da base para tentar recompor. Tem um aspecto que está sendo discutido no São Paulo, que é o que o Hernan Crespo tem falado sobre o Caleri, que é o fato de ele estar tão comprometido e o Crespo dizendo, precisamos saber se o Caleri vai voltar. Não, o Caleri vai voltar. O Caleri vai voltar e vai voltar a jogar com a expectativa de ser o Caleri contratado para ser solução do comando do ataque. Se o Caleri não conseguir jogar, o São Paulo vai ter que contratar outro centroavante. Mas o Caleri é capitão do time, o Caleri se comporta como capitão do time. Tudo que a gente vai falar do José Martínez daqui a pouco, o Caleri é o oposto.
O Caleri vai para viagem para Medellín. O Caleri vai para viagem para Quito. O Caleri vai para o banco de reservas, senta no banco de reservas antes do jogo começar em Itaquera. O Caleri está em todas as palestras. O Caleri está em todos os lugares. Que devia ser praxe no futebol brasileiro. Você vê o jogo do Arsenal no domingo contra o Tottenham e está lá o Gabriel Magalhães e o Odegaard sentados na tribuna, não podem jogar, mas estão lá. É o trabalho deles. E o Caleri se comporta como um trabalhador do futebol. Aí você vai dizer, não, precisamos saber se o Caleri vai voltar. O Caleri vai voltar. Ele está comprometido. Então tem que ter esse cuidado com ele. Mas tem que saber quando vai voltar, né? Vai ter que voltar no começo de janeiro e voltar a jogar. Outro dia o Valentim, nosso repórter Valentim Furlan, falou talvez ele volte no último jogo da temporada para entrar aos 40 do segundo tempo. Não, mas aí ele vai fazer pré-temporada para jogar o campeonato do ano que vem. Para que entrar, né? Ainda submeter o jogador a um novo risco entrando por 5 minutos no último jogo da temporada? Faz a pré-temporada direitinho, né? Foi uma lesão muito grave que ele sofreu. E prepara ele para o ano que vem. Hoje, antes do Caleri voltar, o São Paulo tem que ganhar o jogo do Fluminense. Porque aí ele vai se manter na briga pelo 8º lugar. Ele vai ter uma esperança, uma réstia de esperança de ser 7º colocado. Mas ele tem que ganhar o jogo para ser pelo menos o 8º colocado. Porque o Grêmio está ali chegando, 2 pontos atrás. E dá para ganhar? Fluminense favorito. Teu Acosta é um luxo. 75-25, PVC? 60-40. Olha só, você acha o Flamengo na final da Libertadores mais favorito contra o Palmeiras do que o Fluminense jogando em casa contra o São Paulo hoje? 60-40, eu mudei o Flamengo e Palmeiras agora. Tá agora eu tava para o Flamengo e Palmeiras. Eu falei, nossa senhora, hein, PVC? Fluminense 66-33. Tá bom, tá bom. Eu como eu sou cínico. Justo, justíssimo. Ó, nós temos os campinhos aí, vamos dar uma olhadinha aí nos campinhos. Deixa eu chegar aqui pertinho, senão eu não enxergo. Ó, o Yang vai no gol, porque o Rafael está suspenso, assim como o Rafael Tolói na zaga, porque o Sabino está suspenso também. Então, esse trio de zaga formado por Ferrarese, Alan Franco e o Tolói. Mike, Pablo Maia, Marcos Antônio, Patrick, Bobadilha ali também, né, no meio de campo. Rigoni e Tapia ali na frente. Tem o Fluminense também, ó. Vamos ver esse time do Fluminense que vai a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Serna Canóbio e Everaldo, um time conhecido aí do Fluminense. Agora, o que mais me chama a atenção é aquela fotinho ali, ó, embaixo do escudo, hein, do time. Luiz Ubeldia. É um técnico que está aí nos holofotes porque vem fazendo uma boa campanha e porque é o ex do São Paulo. Um confronto aí esperado, Musetti. E o que o São Paulino pode ter de sentimentos em relação ao Zubeldia? Será que ele lamenta a perda do Zubeldia para o Fluminense? Tem o Crespo ali com muitas dificuldades, é verdade, por conta da diretoria, por conta dos desfalques. Mas será que o São Paulo estaria melhor com o Zubeldia ou é difícil afirmar isso? É difícil afirmar, mas eu penso que o torcedor de São Paulo não está frustrado com a saída do Zubeldia. Eu acho que o torcedor de São Paulo, em linhas gerais, entende que o Crespo não é o maior dos culpados. A gente pode colocar a gestão do São Paulo em primeiro plano, depois a gente pode falar do departamento médico, dos desfalques. Eu acho até que, pelos problemas que o São Paulo tem enfrentado, o São Paulo é muito competitivo por conta do bom trabalho do Crespo. Claro, teve as eliminações recentes, isso frustra o torcedor, mas é muito problema e o Crespo, eu acho que cria menos problemas do que aumenta. Mesmo que ele dê os seus recados, que se posiciona, que defenda o próprio trabalho, eu acho que o trabalho do Zubeldia no São Paulo estava ali chegando no teto e é natural que no Fluminense, no novo trabalho, mais motivado, no novo elenco, ele encontre as variações, as alternativas que ele encontrou no próprio São Paulo quando chegou. O trabalho do Zubeldia foi bom até certo ponto e depois começou a cair. O Crespo melhora assim que chega no São Paulo e depois encontra diversos problemas. O time do São Paulo titular para essa temporada, na teoria, é completamente diferente do time que a gente vai ver hoje à noite. Quais jogadores do time de São Paulo hoje seriam titulares se todos estivessem à disposição? São pouquíssimos. Marcos Antônio, Pablo Maia, talvez, o Bobadilha. Fora isso, é muito difícil. Nem o goleiro São Paulo vai ter hoje. Tudo bem que é por suspensão, nesse caso não é por lesão. Então, eu acho que o Crespo não é o grande responsável pelos problemas do São Paulo. Eu acho que o torcedor do São Paulo entende que o Crespo está dentro desse contexto difícil e não sente tanta falta do Zubeldia, apesar do bom momento dele no Fluminense.
Sem dúvida, né? O Crespo, de fato, não é o maior problema do São Paulo nesse momento. Mas, PVC, foi uma boa troca para o São Paulo? O Zubeldia sai em junho, né, do São Paulo, com o time classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, também classificado às oitavas na Libertadores e também na Copa do Brasil. Com uma longa invencibilidade em Libertadores, mas o time não ia bem no Campeonato Brasileiro. É até difícil colocar uma régua nessa trajetória do São Paulo por conta desses desfalques todos? Como é que você vê essa troca? Que efeito ela teve de fato no time? O Zubeldia pediu para sair, né? Depois daquele 3-1 do Vasco e no Morumbi, se imaginava, a diretoria não queria mudar o Zubeldia pediu demissão, estava desgastado, achou que não ia, daquele mato não ia sair mais coelho e pediu para ir embora. Eu acho que em condições normais o São Paulo não teria demitido o Zubeldia. O Zubeldia faz um belíssimo início de trabalho no Fluminense. Ganhou todos os jogos em casa, no Maracanã, por exemplo. Só tomou um gol de pênalti do Jorginho. Então, Temos a lista aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos como mandante. Tomou um gol só. De invencibilidade. Pois é. Aliás, estou até procurando o gol aqui. Jorginho, Fla-Flu. O Fla-Flu não está aqui ainda, não. Não está aqui na nossa... O Fla-Flu foi Não sei se está atualizado aí no meu roteiro. Fluminense 2, Flamengo 1, era mando do Fluminense no Maracanã. O gol do Jorginho no finalzinho da partida, o único gol que o Fluminense com o Zubeldia tomou no Maracanã. Isso mesmo. Então, o São Paulo não foi uma boa troca. Ali, agora sim, ó. Então, venceu o Botafogo, o Galo, Juventude, o Inter, Ceará, Mirassol e tomou esse gol que o PVC está citando contra o Flamengo. Perdeu para o Vasco no Maracanã, mas não era mandante. Né? Não era mandante. Então, como mandante, 100%. E é o que ele vai tentar manter hoje, porque se mantiver, com um empate, inclusive, ele classifica para a Libertadores. O Crespo vai dizer que ele estava brigando contra o rebaixamento quando chegou. Não é bem verdade. Porque era a 12ª rodada, o último jogo antes do Mundial de Clubes, mas o São Paulo estava em 14º lugar, estava 1 ponto na frente da zona de rebaixamento, porque era o início do campeonato. Mas ele estava em 14º lugar, não estava brigando para não cair. É um exagero dizer que o São Paulo estava brigando para não cair quando o Crespo chegou. Que eu me lembro, estava 1 ponto da zona do rebaixamento. Mas era 14º lugar, ou seja, tinha um monte de gente nessa mesma situação, porque o campeonato estava começando. Então, não é bem verdade que ele estava brigando contra o rebaixamento. Cheguei e o time estava brigando contra o rebaixamento. Não, o time estava tentando engrenar no começo de temporada, no começo de campeonato. Então, acho que o Zubeldia fazia um trabalho razoável nesse ano e saiu pelo desgaste. O São Paulo precisa entender que o São Paulo montou um time e joga com um time reserva. Então, a temporada desse ano do São Paulo é fracassada por causa do departamento médico. Não é necessariamente culpa dos médicos, mas é uma investigação que precisa ser feita e também o entendimento de que houve algumas questões que são alheias aos médicos. Tromboembolia pulmonar, fratura de 3 vértebras, essas coisas são alheias ao departamento médico. Acontecem.